Olá, estamos em mais um Almodincast. Que prazer o meu estar, com mulheres assim tão incríveis, doutora Flávia Almodim, doutora Edna Almodim. Estamos também aqui hoje com uma convidada, que é a Karina Miak, presidente da Sim Mulher. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada, Rose, obrigada, doutora Edna e Flávia, pelo convite. É um prazer estar aqui pelo Assim Mulher, para a gente falar um pouquinho sobre as nossas crianças e adolescentes. O prazer é nosso, o Hospital Almodim se encontra muito honrado de estar recebendo você, representando uma classe tão importante na nossa cidade, que são as mulheres executivas e empreendedoras e que tenho certeza capazes de poder ajudar a influenciar a vida dessas crianças. Sábado aconteceu uma palestra, aqui no hospital, onde se falou de miopia e as consequências das telas eletrônicas. Eu falo que as telas, elas trouxeram grandes vantagens para a gente, mas junto com isso vieram alguns problemas. E a Flávia, eu queria que você falasse, Flávia, para a gente as consequências, porque eu acho que quem mais vai sofrer já está sofrendo, e com isso a longo prazo vai ser muito pior, são as crianças, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas consequências nas crianças, desse uso abusivo das telas eletrônicas. Bom dia, Bom dia, bem-vinda, Karina. Não só as crianças, Rose? A família inteira sofre com isso, porque os pais também sofrem, com as crianças piorando a visão. Então, desde a pandemia para cá, houve um aumento muito grande do uso de telas. Isso consequente das aulas que foram online, e as crianças viciaram, nas telas, e hoje elas não brincam mais ao ar livre, ficam, vão da escola para casa, casa usa a tela. Que seja computador, que seja o celular ou a TV, e passam o dia todo nas telas. Acho que dá umas 7 horas se você for contar, E olha que adolescente eu acho que dá mais, porque os pais vão dormir, às vezes de madrugada estão lá usando, E é videogame. E todas as telas influenciam na visão e vão desenvolver uma miopia, esses pacientes. E a miopia é a dificuldade de enxergar de longe, e a criança enxerga bem de perto. E aí começa a usar óculos. Aí pai e mãe, mas é óculos. Não é por questão de estética que a gente está aqui conversando isso. Porque o uso das telas faz essa miopia aumentar. E aí começa a passar no oftalmologista, um ano começa com 2 graus, 3 graus, a hora que essa criança vai crescendo, daqui a pouco tá com 6, 7, 8 graus. E eu falo como eu não tenho filhos, mas convivências de amigas minhas, tem uma amiga minha que diz que a criança dela tem 8 aninhos, lê assim. Convivo com a Giovana, que tem 9 anos e tá com 5 graus de miopia, porque traz muito perto. Muito perto, Isso. Então já é uma coisa que até a gente que é leigo já tem percebido isso em convivências, o que já está causando, nessas crianças. Mas é só olhar nas escolas. Antigamente era muito raro você ver uma criança usar óculos. Até sofria bullying, que falavam 4 olhos e tudo mais. Hoje o número de crianças usando óculos é muito maior, E isso vem das telas. Então, pai e mãe que tem que se conscientizar, porque é o pai e a mãe que educam, é eles que deixam a criança usar ou não a tela. Se você deixar, a criança vai ficar, E por isso que eu falei, a família inteira é acometida nisso. Se a gente observar, Flávia, na era de 80, foi a época que a China mudou a carga horária de escola das crianças. E daí para cá, hoje, as crianças chinesas, 90% são míopes. Então, a China hoje clama por melhorar a fase de brincar da criança, de aumentar a fase de brincar da criança e tirar elas da sala de aula. Porque a gente ficava na rua, a gente brincava de bets, era muito tranquilo. Hoje os pais têm medo de assalto, têm medo de tantas outras coisas. Então as crianças não têm aquelas brincadeiras que a gente tinha. Eu lembro que minha mãe, para colocar eu dentro de casa, meu Deus, era um parto. Hoje as mães nem deixam seus filhos praticamente ficar ao ar livre, brincar por tantas outras questões, Por medo da violência. Mas, Flávia, hoje a indústria também tem se preocupado com isso. Tanto que de 2012 para cá, a indústria tem buscado melhorias para tentar desacelerar essa miopia. Fala um pouquinho sobre isso, Flávia. No começo, antigamente não existia isso, existia só o colírio, que era a atropina. E os pais tinham que usar esse colírio, não se acha em qualquer farmácia, são farmácias específicas que vendem, e ela faz o relaxamento do cristalino. E aí embaça um pouco a visão de perto da criança. E aí ela começa a olhar mais para longe do que para perto.
esse colírio arde um pouco, atrapalha um pouco na Como escola. se fizesse uma... Quando vocês põem colírio para dilatar? Isso, só que é uma concentração um pouco menor, que a gente usa para usar todos os dias. É um tratamento a longo prazo e tem criança que se adapta bem, tem criança que não. Aí a gente tem que aumentar, às vezes, um pouco a dosagem. E era um recurso, às vezes, difícil de achar. A criança não tolerava, às vezes, muito bem. Então, a indústria, foi o que minha mãe falou, começou a ver, né, um campo que eles poderiam explorar. E ajudar. E isso, e ajudar essas crianças a não terem que usar o colírio, que aí vieram os óculos e as lentes de contato, né, para fazer o desfoque e borrar a imagem periférica da criança e não deixar essa miopia aumentar. Né, tem alguns no mercado, algumas marcas no mercado já estão em usos e estão tendo, assim, uma resposta muito boa. Os pacientes estão se adaptando melhor do que o colírio e a gente está conseguindo desacelerar um pouco essa miopia. Mas é um tratamento conjunto, né? Não adianta a criança colocar lá o óculos, colocar a lente e continuar nas telas. Isso que eu falo, né? Sim, E sim. o pai e a mãe não diminuir esse uso, né? Então não é porque tá com um óculos especial ou uma lente lá especial, isso vai controlar minha miopia, eu posso usar do jeito que eu quiser, né? Então é um trabalho todo em conjunto, da família, que seja dos profissionais de saúde, pediatra, todo mundo, mais o oftalmologista. Então, eu vou chamar aqui a doutora Bruna, que vai entrar no meu lugar, depois ela sai e eu volto. Por favor, Bruna. A Bruna vai nos falar um pouquinho sobre as consequências dessa miopia nos olhos das nossas crianças. Porque a previsão é que em 2050 nós vamos ter 4 bilhões 738 milhões de míopes no mundo, o que significa 49,8% da população mundial. E desses 1 bilhão vai ter miopia acima de 6 dioptrias. Fala um pouquinho pra gente, o que pode acontecer num alto míope? Enquanto ela troca ali, Karina, você tem visto muito nas academias o aumento de crianças e pessoas com óculos, assim, é uma coisa que você percebe, visível? Rose, sabe que até dentro da palestra que teve no sábado, a gente pôde observar muito a dificuldade do controle do uso dos celulares, das telas, televisão, de uma forma geral, né? E pensando, né, nessa realidade esportiva que é o mundo que a gente atua bastante e vive, como o esporte ele pode ser uma fuga, um auxiliar, sim, né? Totalmente benéfico, né? Um auxiliar benéfico na educação das crianças. Porque né? iria para um esporte, tira da tela eletrônica, ou de repente o esporte é ao ar livre, uma natação, uma academia, se você pensar em natação, é praticamente impossível, né? A criança estar ali com o celular. A doutora Bruna agora também está aqui com a gente. A doutora Bruna é especialista em retina, né? Eu queria que você também falasse o impacto que isso traz na sua especialidade. Então, a gente tem que pensar que a miopia ela é um crescimento do olho. Então, o que acontece? Conforme o olho cresce, a retina ela é como se fosse um papel de parede que fica por dentro do olho, que ele não consegue crescer, então ele vai esticando. Então, ao longo do tempo, todas essas crianças que têm miopia muito alta, mais que 6, elas vão ficando com a retina cada vez mais fina. Essa retina muito fina, ela tem um problema que ela começa a abrir buraquinhos. Então, esses buraquinhos, algumas vezes a gente tem sintoma, então a gente consegue perceber flash de luz, pontinho preto na visão, que a gente chama às vezes de mosca volante, mas algumas vezes a gente não percebe nada. São os buraquinhos que eles vão aparecendo e com o tempo esse buraquinho ele causa um descolamento de retina, que é uma doença grave que pode levar à perda de visão completa. Então esse é o objetivo da gente prevenir essas miopias muito altas, para a gente diminuir esse risco de ter um descolamento lá no futuro. Você já começou a observar na sua especialidade retina de aparecer mais crianças do que antes, ou ainda é uma coisa que ainda está... Sim, cada vez a gente consegue observar a criança mais precoce, que tem essa miopia mais alta, e a gente sabe que esse olho ele vai continuar crescendo, né, até a adolescência, então a gente sabe que no futuro provavelmente ela tem um risco maior de ter essa doença. Então a gente percebe que se não for feito uma campanha, se não for cuidado, a gente pode ter pessoas que, um número maior não só de altos míopes, mas que vão perder a visão também. Isso. E quando você fala de descolamento de retina, é uma coisa que a gente médico ainda pode pegar. Mas eu acho que outra alteração grave é a degeneração miópica, porque mesmo que a gente faça esse diagnóstico, não tem nada que a gente possa fazer para deter.
Então, é aconselhável a gente cada vez tentar diminuir o número de horas, né, que essa criança passa na tela, então quanto menos melhor. Tem alguns parâmetros que a gente usa pela Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, de acordo com a idade da criança, quantas horas ela pode passar na tela. É muito importante não usar a tela muito colada, porque mesmo que a gente use tela, quanto mais colada, mais vai ter uma chance de desenvolver a miopia, né? O que vocês falam dessa luz, falam de colocar no celular essa luz azul, isso aí realmente ameniza, não ameniza, isso é... Né? Isso é um outro capítulo. Não ajuda se a criança ficar muito tempo e baixar isso? Não para miopia. Não isso pra aí miopia, não influencia no grau. Muita gente acha, porque eu pus o filtro azul no óculos, eu posso usar. Não. O filtro azul está prevenindo uma doença na retina, que é a doença macular. Não tem nada a ver de prevenir. Nada a ver de prevenir a miopia. Então, mesmo que você tenha o filtro azul, você tem que usar as horas adequadas do mesmo jeito. E eu acho muito importante essas campanhas, e é legal, assim, tomar. Ontem eu tive contato com uma pessoa que é muito humilde, que nunca tinha ouvido, que morou no sítio, e tem o ceratocone desde criança, e a filhinha no colo ontem, de 2 aninhos, assim, ó, com o celular dela, só o celular para acalmar. Aí eu não sou médica, eu falei, mas meu amor, isso já... Você tem que tirar o celular dessa criança, porque é muito perigoso. Então ainda, agora ficou essa cultura, mas só distrai se tiver com o celular, ela não fica quieta, vai destruir sua casa, por isso que eu tô deixando ela com o celular. E com essas desculpas, as crianças vão ficando cada vez mais... Mas isso que eu acho que é importante, essa relevância da parceria, né, do Hospital Modim, não só com o Conselho da Cimulher, mas com várias entidades na cidade, para conscientizar do risco e das consequências disso. Porque num primeiro momento, realmente é mais fácil, a criança acalma, mas qual a consequência disso? Então, quando a doutora Edna e sua equipe traz isso para consciência, é o primeiro start para que a gente realmente veja a gravidade e possa ir mudando essa cultura de que é só o celular que acalma. Inclusive, Karina, é uma coisa que temos que observar, o mecanismo por que ocorre isso. Quando a gente vai olhar para perto, existe um músculo que contrai para mudar o formato do cristalino e fazer o foco de longe e de perto. Só isso já vai estimular o crescimento do olho, né? Porque ele vai fazer um foco periférico para hipermetropia. Mas não é só do olho posterior, também da córnea, né? A pessoa, quando está no celular ou numa tela, ele esquece de piscar. E aí a glândula não leva a gordura para a lágrima. O olho fica seco, a visão embaça. A primeira coisa que se faz é coçar o olho, que é a principal causa do ceratocone. O ceratocone em 2016 era 1 para 2.000 pacientes. O Renato Ambrosio terminou de publicar um artigo que agora nós estamos no Brasil para 1/250. Eu fui visitar o site aqui do Brasil, né, o Saúde.gov.br, lá anuncia que hoje a população atinge 150 mil pacientes por ano, iniciando com ceratocone e sempre bilateral e assimétrico. Então, é um número absurdamente maior. E vocês, como médicos atendendo todos os dias, vocês se assustam cada vez mais com essa crescente no consultório de vocês, né? Porque antes ceratocone aparecia com ação hormonal, apertando o gatilho, ou congênito ou alérgico. E agora está aparecendo com 3, 5 anos. Nós não estamos mais operando pessoas de 20 e poucos anos, nós estamos operando pessoas de 6 e 9 anos. Então, aonde que nós vamos parar com isso se a gente não conscientizar os pais? E eu falo que o exemplo, né? Eu uso muito, né? A gente tem que tentar esse controle. Muitas vezes os pais também acabam tem que olhar e dar o exemplo, que se um filho também vê o pai muito tempo, então a conscientização vai muito nos pais. Mas você fica no celular, por que eu não posso? Então o exemplo também vem de casa, e os pais têm que se policiar na frente dos filhos também, né? E tem que ter o comprometimento de que ele tem que gastar algum tempo da vida dele com os filhos. Antigamente, as babás levavam as crianças para brincar na rua, no clube ou na praia.
E hoje a babá das crianças se chama celular. Então as crianças não tomam sol. E também as escolas têm que fazer um trabalho, porque também com essa modernização, na nossa época a gente copiava tudo no quadro, né? Era tarefa. Hoje também, principalmente depois da pandemia, muitas tarefas, hoje eu não sou mãe, mas vocês vão poder falar, vem também, né? Online. Então também a escola tem que dosar, talvez, um pouco online, um pouco voltar, igual a gente copiava, porque a gente copiava a tarefa e... né? Mas mais importante do que isso é levar a criança para fora da sala de aula e para o sol. Porque se a criança ficar também só no caderno, qualquer leitura de perto vai aumentar o crescimento do olho. Então, na hora do recreio, a criança tem que ser levada para fora da sala de aula. Não deve ser deixada dentro da sala com o celular na mão. E aí, a atividade física, que é onde a criança está falando, isso é muito importante, a criança fazer uma atividade física. Além dela sair desse mundo de perto, ela gasta energia, que a criança precisa gastar energia, né? E faz bem para a saúde dela como um todo. E é um trabalho conjunto, na verdade, né, Flávia? Se você for pensar que nas escolas, tudo começa, né, em casa e na escola. Então, quando a escola estimula a educação física, né, os esportes coletivos, ali dá o primeiro start para a criança também se apaixonar pela atividade física e depois dar continuidade. Então, a gente acredita muito que esse trabalho conjunto entre pais, escolas, conscientização da problemática, a gente consiga ter um resultado mais frutífero nos próximos anos. Karina, fala um pouquinho. A criança que tem a condição financeira razoável, ela consegue ir para uma academia ou para um clube. Mas o que disponibiliza a nossa cidade para que a população mais humilde possa usufruir de uma atividade física? Gina, eu vou falar de uma forma geral, até onde a gente tem contato também, mas o trabalho que a Prefeitura tem realizado nos centros esportivos da cidade, de revitalização, de cobrir as quadras, piscinas, aquecê-las, tem muita coisa disponível para que todo mundo possa utilizar. E também Maringá é uma cidade, Maringá é a cidade que nós vemos, então Maringá é uma cidade que tem muitos parques, muito, catedral, Parque do Ingá, Bosque, agora o Eurogarden, com disponibilidade de gramados, né, para que desenvolva realmente essas crianças. O ruim vai ser você chegar nos locais desses, né, com um gramado enorme e a criança sentadinha no celular. Que a gente vê às vezes. Então, realmente, esse estímulo, ele precisa ser dado por vários. Criança, ela vai obedecer aquele comando de quem está no comando dela, seja uma babá, seja os pais, seja os avós, né? Então, quando você proporciona vivências de aprendizado, de brincadeira, ela vai se desconectar do celular. Por isso que eu fiz a pergunta, porque isso não está restrito a poucos, está disponível a muitos. E se a gente pensar na atividade física, nós vamos melhorar não é só a visão do paciente, a socialização da criança com outras pessoas, com outras crianças. Com isso a gente diminui depressão. E sem contar que o esporte é maravilhoso para a vida de um jovem, de uma criança. Diminui, inclusive, taxa de suicídio em adolescentes, melhora o comportamento emocional das crianças, melhora a circulação sanguínea, raciocínio e aprendizado. Quer dizer, o esporte traz disciplina para a criança, tira de vícios como cigarro e bebidas, porque diminui o rendimento deles. Então, esporte só tem benefício na vida dessas crianças. E é para esse rumo que nós temos que levar. Eu acho que os pais deviam, os filhos tinham que, gosta de criar mesmo esse vínculo da criança com o esporte, porque vai crescer um jovem mais saudável. E muitos pais falam assim, mas não tem com quem brincar. Chega assim pra gente, porque não tem irmão, não tem primo. Criança, a hora que vê outra criança, nunca viu, viraram melhores amigos. Já chega incrível. E eles viram melhores amigos. Se encontra outra criança, eles vão brincar. Eu vejo jovens que eu cresci com amigas, a minha irmã, que o filho fez uma vida toda um esporte, como é diferente, né? O jovem, quando ele está inserido num esporte, com uma atividade extracurricular, os benefícios que isso traz para a vida
Não é essa, viu, Edna? É uma contribuição muito grande de informação. Talvez aquela mãe que esteja angustiada, né? Como a gente viu no Dia das Ações lá do Ceratocone, mães angustiadas com os filhos que não sabiam mais o que fazer em relação a não consegue ficar mais sem o celular. Então essa é uma dica muito preciosa. Procure um centro esportivo, né? Se você tem condição financeira, procure uma academia ou na escola mesmo, estimule que participe de atividades coletivas, porque a sociabilização, a melhora da autoestima, ela consequentemente vai fazer todo esse nível de prevenção para que a criança ela se sinta mais ativa, né? E aí, consequentemente, ela vai deixando o celular de lado, não vai ficando tão atrativo assim estar no celular. Conforme você falou, o Assim participou, né, da nossa campanha de ceratocone, e você se viu diante de uma mãe que estava com um filho com ceratocone avançadíssimo, a criança já não enxergava sem o óculos, e quando eu pedi para ficar sem a tela, a mãe falou, impossível, porque eu peço isso toda hora e não consigo. Então, veja bem, o celular faz uma glândula liberar dopamina. A dopamina é um hormônio que dá prazer. Então, o celular já dá prazer. Isso vicia que nem a cocaína. Então, você não pode deixar seu filho viciar no celular. Você tem que usar da sua autoridade de pai e colocar limites. O que hoje a gente vê também se perdendo muito. Porque os pais hoje querem ser bonzinhos e deixar o filho fazer o que quer. Mas pai bom não é aquele que deixa fazer tudo o que quer. Pai bom é aquele que educa e que põe o limite. E eu acho também que uma coisa importante é você oferecer outras coisas para a criança, porque às vezes a criança ela vai ficar só dentro de casa, ela só tem acesso à tela, só tem acesso ao celular. Agora, se você, por exemplo, leva em um parque, leva em uma academia, leva em um clube, ela socializa com outras crianças, ela também cria outros mecanismos de passar o tempo e de socializar. Vai gostar, né? E vai querer. Esse final de semana, nós tentamos fazer algo diferente com as crianças e levamos as crianças lá pro country. As meninas foram para lá, 1h30 da tarde. 7h da noite, eu queria vir embora para minha casa, porque já estava escuro, e tivemos que pegar a força. Eu lembro, estava conversando com a minha mãe, né, que era sócia quando era criança do Olímpico. A gente ia todo dia pro clube. Todo dia. Terminava, chegava da escola, minha mãe já arrumava nossas coisas. Então, olha, a gente tinha amiga, brincava no trampolim, na piscina. Então, na minha geração, a gente ia todo dia pro clube. E era difícil o dia que minha mãe falava assim, hoje nós não vamos, meu Deus. Porque sabia que você ia encontrar a turma, que você ia se divertir. Então, é muito legal isso que vocês fizeram, porque a gente viveu isso e foi maravilhoso. Mas não existia celular. Não existia, Flávia, imagina, né? E tinham muitos mais filhos, né? Os mais velhos, você vai ver, avós. E quantos filhos eles tinham? E deram conta, todos cresceram e sem celular. Cresceram e ia pro clube, se divertia. Minha mãe levava a gente, eu tenho memórias assim no Parque do Engá, de estender a toalha, trazer um lanchinho. E a gente vinha brincar no Parque do Engá. Mas então, como não tinha celular, tinha que exercer uma criatividade as mães. Então, por que não tentar trazer essa criatividade a esses filhos? Porque tenho certeza que muita gente tem lembranças, memórias afetivas de que fez com a mãe. Tenta trazer isso pros filhos de hoje, né? Pros seus filhos, né? Sim. Então, vocês queriam deixar algumas considerações, assim, né? Uma dicasinha, assim, de cada uma, assim, um conselhozinho pra gente encerrar nosso bate-papo, Flávia. Flávia, mãe de 2, lida com crianças no consultório. É difícil. Eu falo isso pros meus pacientes, bastante. Eu tenho 2 pequenos. E tem hora que tá na energia total, você tá cansada, chega do trabalho, você tem que respirar fundo e falar, eu preciso ter meu tempo com eles. Eu dediquei meu tempo para os meus pacientes, eu tenho que dedicar meu tempo para os meus filhos também. Então, quando chega a noite, pai e mãe vira e mexe, estão cansados e dão um celular para isso, porque você está cansada. Falar, agora eu quero descansar, e seus filhos estão lá pulando. Então, pense um pouco neles, eles também querem, né, a sua atenção. Você teve filho porque você quis e quer passar tempo com eles. Larga o celular, larga a TV, brinca com eles. Eles vão dormir antes do que você. Depois, se você precisar, você faz o que precisa depois. Mas dê atenção para os seus filhos. Vou deixar a senhora para o final, cara. Bruna. Eu acho muito importante essa parte de educação física, de levar a criança para fazer uma atividade realmente, porque eu acho que isso é uma coisa que se perde e é uma coisa que a gente leva para o resto da vida. Graças a Deus, os meus pais me incentivaram muito a fazer atividade física. Eu acho que
A gente tem que incentivar nossos filhos porque a gente percebe que são adultos diferentes ao longo do tempo. Karina. Olha, primeiro eu queria agradecer a parceria com a Assim Mulher e vocês estarem tão preocupados em... estarem tão preocupadas em trazer a consciência do que vocês estão vendo no consultório, porque nós não teríamos esse nível de informação se não houvesse uma iniciativa como essa. E dizer que, né, como atleta, como ex-judoca, como o esporte, ele pode realmente ser auxiliar os pais no resgate dessa qualidade de vida mais saudável, né? E talvez seja o grande aliado aí no combate ao uso das telas. Aí deixei para finalizar. Para finalizar comigo, né? Eu acho que temos que raciocinar. Nossos pacientes estão desenvolvendo altas miopias, estão desenvolvendo ceratocone. Eu acho que quem ainda não escutou deveria escutar um pouquinho o Augusto Cury sobre a influência também das telas no comportamento das crianças. A gente vê essas crianças cada vez mais introspectivas, com menos socialização, com menos raciocínio, mais robotizadas. Então, o que nós podemos fazer para mudar isso? E a gente estava discutindo exatamente aqui nessa conversa que o caminho é melhorar a relação pais e filhos. Vocês vão se surpreender, porque quando vocês gastarem um pouco do seu tempo com os seus filhos, vocês também vão aprender muita coisa com as crianças, e as crianças reforçarem as memórias afetivas faz com que eles se tornem adultos mais sociais, mais competitivos, o que também faz o esporte pela disciplina e ajudar a ser mais competitivo. Não deixem seus filhos coçarem os olhos. Obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Então esse foi mais um Almudinecast, vai ficar lá no canal do YouTube, vocês podem seguir, que sempre tem conteúdos incríveis. E até o próximo.